Rafa, primeiro eu queria parabenizar. Eu não conhecia o Mater Online, né? Esse recurso, essa preocupação com esse lado materno. A minha monografia foi sobre o luto, a preocupação com a mente da mulher, mas só que na interrupção da gravidez. Quando a gravidez é interrompida por aborto espontâneo ou por morte fetal. Então, a minha monografia, o meu TCC foi em relação a esse assunto e eu sofri porque eu não tinha muito material, não tinha quem cuidasse desse lado. Então, quando eu descobri assim vocês, eu achei o máximo. Eu falei, graças a Deus, alguém se preocupou com esse universo da maternidade. E a minha pergunta é essa: o início, né, desse período perinatal é o início da gravidez e vai até o parto. Mas após o parto, até quanto tempo a gente pode ser considerado para tratar essa mulher como dessa parte materna? Até quantos meses depois do parto? Quanto tempo? Ou são os 1000 dias? Ótima pergunta, Cris. Ótima pergunta. Primeiro, vou falar que eu partilho com você essa história de não ter publicações, não ter nada, né, sobre essa área. E eu sofri muito durante muito tempo, viu, Cris? Então eu tinha que gastar rio de dinheiro, porque eu tinha que ficar É isso viajando aí. para fazer um monte de curso. Nossa, e é gasto com curso, mais hotel, mais avião, era uma loucura, né? Bolsista, nossa, é uma loucura. Então, assim, foi o que me motivou, sabe? Vim pra internet, porque eu percebi que não tinha ninguém falando sobre isso. Eu já estudava isso há muito tempo, já estava produzindo conteúdo para muita gente sobre isso. Falei assim, quer saber? Já que eu quero atingir mais gente, eu vou pra internet, que aí eu consigo atingir o maior número de pessoas, né? Show, então, obrigada por falar sobre isso, e eu, né, sentia muito isso, e hoje, graças a Deus, aí a gente consegue levar mais informação para muita gente. Agora, quanto à sua pergunta, né, até que tempo a gente vai trabalhar? Olha só, tem duas respostas. Eu entendo que você está me perguntando assim, olha, o psicólogo perinatal, ele trabalha com o quê? De quando a quando? Né? Então, olha só, a primeira resposta, né, que eu entendi implícita aí na sua pergunta é assim: o psicólogo perinatal, apesar do nome perinatal significar ao entorno do nascimento, em volta do nascimento, ou seja, gestação, parto e pós-parto, nós trabalhamos para muito além disso, tá? Nós trabalhamos com questão de planejamento familiar, adoção, luto, né? Práticas parentais, desenvolvimento infantil. Então, vai para além de gestação, parto e pós-parto. Não é só isso, tá? Então, a gente trabalha com um monte de áreas da psicologia, inclusive. Não é só a clínica, é hospitalar, é escolar, é a organizacional, tá? Então, é um mundo muito amplo, muito completo, tá? Pra gente focar. Não é só com a mulher, é com o homem, é com os avós, é com os tios, tá? É com todo mundo que tá ao entorno ali em volta, com o vizinho, se for o caso. Não é, então, só com a mulher grávida, tá bom? Então, a gente trabalha para além disso. E aí, o que é o puerpério, né? Que seria esse período do pós-parto. São duas formas de ver também. Se a gente pensar para a medicina, o puerpério, ele vai de 2 semanas até uns 40 dias, mais ou menos, 45 dias, mais ou menos, tá? Que é aquele período chamado de resguardo, né? Antigamente se falava quarentena para a mulher, né? Nesse período e tal. Então, assim, é o período que o organismo ele vai voltando ao anterior, né? Então, os hormônios vão se voltando ao estado pré-gravídico, como era antes da gravidez. Então, é um tempo que o corpo vai voltando ao que era antes da gravidez. Os órgãos, né, que ficaram lá todos, né, pressionados para dar espaço para o bebê crescer, eles vão voltando para o lugar. Então, esse é para a medicina. Para nós, da psicologia, nós, psicólogos, não entendemos o puerpério da mesma forma que a medicina, Cris. Nós entendemos que o puerpério ele pode ir de 2 até 3 anos, tá? Depois do parto. Porque uma mulher, ela não consegue se adaptar à rotina da maternidade em pouco tempo, 40 dias, nem mesmo em 6 meses. Porque um bebê,
ele está em desenvolvimento, ele não está parado, né? Então, ser mãe de um recém-nascido é bem diferente de ser mãe de um bebê de 6 meses, que já tem alguma autonomia, às vezes consegue ficar sentado sozinho, pegar objetos. Diferente da mãe de um bebê de 1 ano, que muitas vezes já consegue falar algumas palavras, já dá alguns passinhos. Diferente de uma mãe de um bebê de 2 anos, né, que às vezes já até consegue formar frases, começa a ter um outro nível do pensamento. Então, todo esse período aí é um período de adaptação, tem volta ao trabalho, tem as preocupações com a amamentação, né, com o corpo, com a sexualidade, com o casamento. Infelizmente, a gente tem dados também que não são muito positivos de separação ainda no primeiro ano do pós-parto, tá? É muito alto o número de casais que se separam após o nascimento do primeiro filho. E quanto mais filhos o casal tem, menos qualidade positiva na relação conjugal. Então, percebe que não dá pra gente falar em dias, né? Como a gente fala na medicina, porque a medicina é simples, é o corpo. Nós não, nós somos psicólogos e temos que levar em consideração todo esse período aí de adaptação psicológica, comportamental, né? Por isso o porpério pra gente vai bem mais do que esses 40 dias que o obstetra, né, os médicos falam. Mas olha só, tem uma outra coisa para te falar. Nunca mais acaba o nosso serviço, porque uma mãe, ela é mãe para sempre. Não importa se o filho tem 30 anos, se o filho tem 20 anos ou tem 50 anos, tá? Ela é mãe, ela sempre vai sentir. Então, se uma mulher com 35 anos estiver grávida e pedir, mãe, pelo amor de Deus, fica comigo, me ajuda, faz isso, aquilo, há uma probabilidade alta, né, de acordo com a nossa cultura aqui, que as mães acabam ajudando suas filhas e tudo mais, dela exercer essa maternidade ativa ainda, né? Percebe? Então, e muitas coisas vão acontecer dessa relação. Então, por exemplo, se você é uma psicóloga que não é perinatal, mas você atende na clínica, muitas vezes você vai ouvir um caso de um homem, né? Não precisa ser uma mulher, de um homem, vamos supor, 36 anos, dele contando para você algo, e você vai ouvir aquilo e vai dizer, nossa, mas parece que ele está me falando de algo que aconteceu lá quando ele era bebê, né? Ele está me falando algo que me mostra certinho qual que é a relação de apego que ele desenvolveu lá com os pais dele, né? Olha, parece que faz sentido, né, o que ele está falando aqui com a história dele, que ele foi adotado. Percebe? São tantas coisas, então assim, não existe mais fim. O conhecimento que a gente tem sobre psicologia perinatal, ele serve para a gente poder utilizar em vários momentos, em várias situações. Nós, psicólogos perinatais, não precisamos, ou psicólogos com conhecimento da perinatalidade, não precisa atender só gestantes, só mulheres no pós-parto. A gente pode atender vários casos ao longo da vida, né? Uma avó que, de repente, está desesperada porque a filha já está em idade reprodutiva. Uma avó não, uma mulher que tem uma filha que está em idade reprodutiva, e ela não vai com a cara do marido da filha e fala assim, eu não quero que ela tenha filho com esse homem, eu quero que ela se separe dele, né? É uma questão de um psicólogo que trabalha com perinatalidade atender, né? Para poder entender o que está acontecendo com essa senhora, por que ela tá, o que ela está acontecendo aí que não está deixando a filha escolher o seu parceiro e etc. Percebe? Então vai para além, né? Então por isso que eu disse que tinha 2 respostas, né? Até quando vai o puerpério? Até 2 ou 3 anos. Mas até quando a gente pode trabalhar com esse conhecimento? Para sempre.